Olá, meus queridos, muito bom dia. Hoje é terça-feira. De terça-feira, vocês sabem o que tem? Tem aula ao vivo no canal principal. Pois bem, hoje a aula será sobre possibilidade e desencarne. Eita, pleira, tem uns negócios aí que são meio doidos, hein? E depois nós vamos entrar nos estudos bem polêmicos como chamados e escolhidos, a diferença dos chamados e dos escolhidos, Apocalipse de Capela, esse vai ser de quebrar a mamona, como diz um amigo. Meu querido, olha, eu acho que vocês nunca viram uma teoria como essa. E eu vou passar um negócio maluco desse. Depois vai ser Deus Sol. Deus Sol? Para vocês entenderem por que os egípcios, os incas e mais um monte ficavam adorando o tal do Deus Sol. Será que era um Deus Sol? Ou é uma representação? E depois, por último, capacitados e escolhidos. Mas, professor, não é de novo? A gente já vai fazer um de chamados e escolhidos, agora tem capacitados e escolhidos? De novo. Mas de novo, professor? De novo. Mas por que, professor? Porque nós estamos muito perto de grandes eventos planetários. E se vocês não estiverem preparados, se vocês não estiverem confiantes, vai ser um grande problema. Porque o que eu mais vejo aí é a pessoa falando assim, mas ainda não estou pronto, ainda não estou pronto. Será que você não está pronto? É que não é isso que eu quero fazer, é que não é bem aquilo que eu quero, é que não é. E aí? Será que não é mesmo isso que você quer fazer? Será que não é o que você precisa saber? Muito bem. Cenas do próximo capítulo e assim vamos caminhando e cantando, como diz Vandré. Mas em alegrias, em coisas de estudos espirituais. E assim vamos seguindo. Meus queridos, fofoquinha para vocês de ontem. Fizemos a mudança, porque não foi só uma mão. Fizemos a mudança ontem. Imensa gratidão ao seu Edson, que esteve nos ajudando. Colocou todas as cadeiras dentro da Kombi. Oh, meu Deus do céu! Conseguimos fazer numa viagem só. Que bênção, não? Graças a Deus. Chegamos lá, descemos todas as coisas, meu GPS parou de funcionar. Eu fiquei louco da vida. Eu falei, agora como é que eu chego no lugar e esse GPS não funciona? Ai, Deus do céu. Colocou o endereço lá e saiu errado. É uma coisa que eu preciso explicar para vocês. Ó, o endereço lá, e essa sexta-feira vou atender lá presencial. O endereço lá é assim, tem 2 endereços. Como assim, professor, 2 endereços? Isso não existe. Pois é, não existe, mas lá existe. São 2 endereços. Como assim, professor? Explica para nós. Vamos lá. A rua do lugar se chama Professor João Lourenço Rodrigues, número 455, Jardim Guanabara. Muito bem. Essa rua, ela é paralela com a rua da Nipo. Quem é daqui de Campinas sabe aonde é a Nipo. Nós estamos a 2 quadras da Nipo, quase que atrás da Nipo. Só que ela é paralela atrás da Nipo. Só que atrás da Nipo não tem acesso, ninguém entra. Existe uma rua que se diz sem saída, que tem um portão de ferro. Essa rua se chama Padre João Gomes, número 2. É uma rua que ela vai descendo e aí ela tem um rabicó assim, tchum. E é ela. É a rua Padre João Gomes, número 2. Então, quando as pessoas colocarem no GPS, vai ter que colocar no GPS Rua João Lourenço Rodrigues, número 455. E a rua vai indicar uma rua sem saída e vai falar assim, olha, ali é uma rua Servidão. E aí vão ver um portão, vão falar assim, mas não dá para entrar ali na rua. Mas não vai dar mesmo. Você vai ter que parar ali na rua da Nipo, porque o trechozinho ali da ruazinha sem saída, acho que cabe no máximo 3 carros. Tem que tomar cuidado com as garagens das pessoas. Então tem que parar ali na rua da Nipo.
E aí sair a pé e descer esse pedacinho, que não dá nem uma meia quadra, é uma casa, duas casas, dá coisa de 15 metros, 15, 20 metros, assim, da esquina até o portão. E aí já é o barracão. Você vira, você abrindo o portão, mas o portão tá fechado, o que eu faço? Aperta a campainha, tem lá o interfone. A pessoa vai perguntar, você fala assim, eu preciso descer um cadeirante, eu preciso descer não sei o quê. Para as pessoas que tiverem problemas de locomoção. Pessoas que tiverem problemas de locomoção podem pedir para que o gajo abra lá para ele descer. Só que é o seguinte, hein? Não se esqueça, são 10 metros de terrinha, tá? De rua de terra. Aí a pessoa que tem cadeira de roda ou coisa consegue parar ali, descer a pessoa, para depois pegar e voltar ou estacionar um pouco mais para outro lugar. Acredito que de cadeiras de roda, essas coisas não deva ter mais do que 3 pessoas. Então, gritando uns 3 carros ali, o cara até permite. Depois disso, o cara fala assim: não, 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 não. E tem que parar do lado das empresas, das construções, não do lado do terreno que é deles lá, tá? Então é tipo de um condomínio fechado, com uma área assim bonita, rapaz. Com uma área totalmente aberta, totalmente exposta lá. Bom, dito isso, então eu já estou passando para vocês o nome da rua dessa sexta-feira. Estaremos lá, se Deus quiser. Se Deus quiser, a partir das 6h30 já atendendo. Então, eu vou tentar fazer do máximo para umas 6 horas já começar o atendimento. Vai ser o primeiro atendimento, vocês me perdoem as adaptações que ainda vão ter nas primeiras vezes, então vai ser igual quando estava no atendimento aqui. Eu ver o que está precisando, o que não está precisando, fazer as adaptações e depois a coisa fluir, certo? Então vou repetir, Rua Professor João Lourenço Rodrigues, número 455, Jardim Guanabara. Ele fica ali na antiga estação da Mogiana, só que a entrada é pelo meio do terrenão, aquele terrenão gigante que tinha lá, mas a parte de trás, não é ali onde tem a Unimed não, tá? Porque se for a antiga estação, ele vai te jogar lá pro lado de baixo do terreno, e tá na parte de trás, é onde fica, é a Rua da Nipo. Eu quero saber onde é Rua da Nipo. Você anda uma quadra, você já está no Clube da Nipo. Incrível, não? Como que a energia me puxa para a colônia japonesa, rapaz? Pensa só no negócio muito doido. Eu estou sendo atraído e puxado pela colônia japonesa já faz tempo. Eu fui atraído e puxado pela colônia japonesa lá em Birigui. E lá em Lins. Primeiro começou em Lins, né? Primeiro começou vindo gente de atendimento aqui, em Campinas. Aí do atendimento daqui, o pessoal indicou para Lins, né? Fomos lá para Lins fazer atendimento. De Lins indicou para Birigui. E a colônia japonesa crescendo, 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 e eu estou atrás da Nipo. Que coisa incrível, não? É muito maluco, não é? As energias do Oriente nos puxando próximo do Oriente. Eita, nós! Professor, e aí, como é que tá? Como é que o senhor sentiu? Ganhei um espaçozinho lá na salinha dele para guardar minhas coisinhas, minha mesinha e minhas bugigangas. Vou ver agora de comprar armário, vou ver se eu acho armário usado, porque os novos estão uma fortuna. Bota fortuna nisso. Um monte de golpe em cima desses negócios de armários de ferro, porque tá assim, tudo você tem que comprar online, tudo você tem que comprar. Eu entrei no marketplace do Facebook, não, a gente não tem loja presencial. Falei, moço, sem loja presencial, comprando assim, nunca que eu faria um negócio desse, mas nunca. É numa sem vergonhice sem tamanho, né? Mas jamais, não? Bom, e assim vai. Então eu vou ver nessa semana se eu consigo dar uma sondada para um lugar para o outro. Estou perguntando para as pessoas se elas sabem de algum armário daqueles de alojamento, onde se coloca roupa, essas coisas, porque eu vou ver se eu consigo colocar pelo menos uns 2 armários daqueles lá bem grandes, de quadrados, e aí eu conseguir colocar as minhas coisinhas de trabalho, né? Então deixar minha maletinha, minhas coisinhas, tudo lá para não ter que ficar trazendo, levando, e deixar algumas coisas de backup.
Tipo, copinho, pano, aqueles panos que eu coloco no chão, e mais sei lá o que precisa, sei lá o que vai ser. Então nós temos essas situações, tá? Dito isso, falado isso, mais um detalhe. Eu fui lá, fiz as entregas, nós fomos lá, né? Deixamos as coisinhas lá. O dono do terreiro, o pai de santo, estava feliz, eu vi ele feliz. Colocamos plaquinha no banheiro, tapetinho, porque eles também estão precisando arrumar as coisinhas, eles estão também no processo de arrumar as coisinhas. Como a despesa deles é grande, então isso daí pesa um pouquinho, né? Quem sabe aos pouquinhos, conforme for entrando as pessoas para fazer os devidos trabalhos dentro da espiritualidade, ele consiga montar a estruturinha dele, montar as coisinhas dele para a coisa fluir, né? Não é? Muito bem. Que mais? Também tem a seguinte situação. Então tava ele feliz, tava a ajudante dele, que é como uma mãe pequena, que cuida de tudo lá, pensa numa moça que bota a mão na massa mesmo, ela também estava feliz, o seu Edson estava feliz, a minha esposa ficou feliz, que mais? Eu fiquei feliz, e eu falei pro médico também que ele não podia estar lá, e ele também falou assim, eu também estou feliz. Então tá todo mundo muito feliz. E o que tem de diferença e o que tem de coisas que nós podemos aprender e ver? Bom, eu estava pensando e o espiritual bem falou assim para mim assim, pô, tá vendo? Agora você vai conseguir levantar o cajado. Porque aonde eu estava, lá na garagem, tem a laje da garagem. E eu não teria como levantar o meu pau do cajado para poder usar o cajado. Então nós temos uma situação aí do cajado. Logo vou ter que acessar o Carlinhos, aquele que fez os desenhos da madeira, para fazer uma basezinha pro meu cajado. Vou ver como é que ele consegue fazer, se ele consegue fazer. Só que dessa vez eu vou fazer com que ele venha me entregar, para que ele faça uma visita e seja atendido pela minha pessoa, certo? Então farei isso. Farei como farei. Eita nós, né? E assim seja. Muito bem. Meus queridos, dito isso, falado isso, teve mais uma cena que eu vou contar para vocês. Eu fiz toda a limpeza. O gajo sabia que eu estava limpando tudo, arrumando tudo. Não falou nada, nem foi lá ver nada. Fiz todas as coisas, coloquei dentro da Kombi. Peguei a chavezinha minha, peguei a chavezinha que estava com o seu Edson, que eu tinha feito uma cópia para ele, porque vai que eu faltasse alguma coisa ele poderia entrar. E aí eu peguei e levei para o Sidão. O Sidão pegou e falou assim, tudo bem então, não sei o quê. Entreguei a chavezinha para ele. E aí, moço, sabe aquele gajo que tem a intolerância religiosa lá, que é o funcionário? Não conseguiu olhar para minha cara. Ficava assim, ele sabia que era eu, ele viu que era eu, mas ele não conseguiu olhar para minha cara, de olhar para mim. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando assim acontece, dá um ruim, moço. Porque quando ele pegou e falou que o trabalho que eu estou fazendo é um trabalho que não é de Deus, que ali traz energias ruins, que traz essas coisas feias de macumba e tralalá, o espírito que estava comigo, ele somente falou assim, eu vou mostrar para ele quem é Deus. Só isso que ele falou. Só isso que ele falou. Eu vou mostrar para ele quem é Deus. E eu vou falar mais uma coisa para você. O mundo dá tanta volta, que vai ter gente batendo lá na minha porta pedindo, pelo amor de Deus, me endireita aqui, arruma eu aqui, porque eu tô todo quebrado, eu tô todo arrebentado. Eu não sei se vocês sabem, quem não é daqui de Campinas não vai saber, mas a região do Guanabara, ela é conhecida como um lugar onde se tem um monte de clínicas médicas.
Clínicas, clínicas de atendimento, onde os médicos montam suas clínicas para atender as pessoas. É clínica dentária, é clínica de ginecologia, é clínica de pneuma, é clínicas de tudo quanto que é coisa de médico. Ali é um lugar que tem um monte, é muito conhecido por tal. Ele é uma área comercial, tem muito isso daí. Além disso, tem a coisa da Nipro. E além disso, estou à frente de um terreno gigantesco. Ali cabe uma nave, moço. Olha, eu vou falar para você, hein? Cabe uma nave ali de uns 200 metros tranquilo ali. Cabe, professor, de uns 2 quarteirão? Ah, cabe. Do tamanho do terreno que tem ali na frente, cabe. Então, moço, eu vou falar uma coisa para você. Tem males que vêm para bem. Tem coisas que tem que acontecer. Só nisso ganhei o médico que eu queria. Estamos conseguindo fazer a integração da espiritualidade misturando a nossa forma de pensar com a Umbanda. As pessoas vão poder desmistificar e perder o medo da Umbanda, por exemplo, olhar que não tem nada com o que a ver. Nós vamos poder ensinar um pouquinho de técnicas para o outro pessoal. Nós vamos ter a questão da localização, onde vai ter mais natureza, mais coisas naturais. E eu vou ter resolvendo aquele negócio do cajado, de poder levantar o cajado para cima e para baixo. Então são várias coisinhas que se resolve. Assim é o espiritual. Mesmo assim, eu não queria ter saído dessa forma que eu saí. Ter que sair correndo, fazendo tudo o que tinha que fazer. E o espiritual me cobrando. Tem que sair, tem que sair, tem que sair. Aí o cara falou, não, pode ficar mais um pouquinho. O Sidão falou, pode ficar mais um pouquinho. Aí o espiritual, tem que sair, tem que sair. Eu falei, para onde eu vou, para onde eu vou, para onde eu vou? O que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? O cara que falou que ia me ajudar com coisa não respondeu. E eu falei, e agora, e agora, e agora? Como é que eu vou assumir um aluguel? Como é que eu vou fazer não sei o quê? Eu não vou. De repente surgiu o barracão. Aí as pessoas falaram assim, mas as pessoas que são espiritualistas, tal, não sei o quê, vai ter receio, não vai querer entrar lá num terreiro de Umbanda, por exemplo. Eu falei, pois é, vai ficar sem minha cura. Tem preconceito? Vai ficar sem cura. É uma ótima maneira de quebrar esses paradigmas, essas coisas. Espero que quebre de fato, né? Esses preconceitos, essas coisas ridículas que acontecem, né? Então, vamos que vamos, devagarinho a gente chega lá. Que Deus nos abençoe. E vamos que vamos. Meus queridos, notícias de jornal. Vamos lá. Algo que me preocupou ao abrir hoje. Câmbio Chaco. No Câmbio Chaco, a moeda argentina parado aonde estava. 1.250 por 1.600. O que me preocupa é a moeda brasileira. O dólar foi para 5,40 compra e 5,60 a venda. Ou seja, ele está falando que a média tinha que ser em torno de 5,50. Mas, professor, qual é a lógica? Ontem caiu o câmbio, pois bem. Ontem caiu, mas hoje vai ter o estilingue puxando para cima. E com força. Porque os jornais falam assim, olha, caiu quase 1%. O dólar fechou em R$ 5,39. Mas, meus queridos, não se engane. Se o câmbio Chaco colocou que está subindo, vai subir. Porque quem sabe como é que é o dólar é esses gajos do câmbio Chaco. Faz mais de 5 anos que eu fico acompanhando e sempre fico olhando eles para ver tendência. E é batata como eles acertam. Mas será, professor, caiu tão bom? Ontem fechou em 5,39 com queda de 0,92%. Pois é, mas a hora que eu olhei o câmbio Chaco, eu esfriei a coluna aqui. Mas congelei a coluna. De tão assustador que é o trem. Vejamos cenas do próximo capítulo. Bolsa de valores. Para vocês verem como é que a coisa está meio estranha, a Bolsa da Alemanha está despencando hoje, tá, professor? Caindo 1,15%. Mas por que ontem algumas coisas de tecnologia desabaram? Ah, a Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos desabou de tecnologia, de muitas ações, de algumas coisas de tecnologia, sim. Principalmente de inteligência artificial. Desabou. E a Bolsa da Alemanha hoje, 18.133. Ou seja, caindo, baixou. Mas a do Brasil, professor, subiu 1%, 1,07%, fechou em 122.636. É a quinta subida seguida. Pois é.
Agora está na hora de dar uma quedinha, né? Subiu, 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 mas bem pouquinho. Agora dá uma queda. Vamos ver se a queda é grande, igual da Europa ou não. Olha, moço, assustador. Vamos ver aqui que saiu aqui na Infomoney. Jornal da Infomoney. Ibovespa fecha no quinto pregão seguido com ganhos, com bancos subindo e disparada de Magazine Luiza. As bolsas dos Estados Unidos terminam mistas antes de semana carregada de indicadores e o dólar recua 5,39. Isso é notícia de ontem, no fechamento. Ontem, depois que fechou a bolsa. Hoje, eu não apostaria em que vai ficar lindo, maravilhoso. Hoje não. Do jeito que tá, com o câmbio tchaco falando como é que tá, tá perigoso. E por que será que tá perigoso? Vamos lá. Jornal Reuters. Ucrânia atingiu mais de 30 refinarias. 30 refinarias, não é uma refinaria. Não é 30 pocinho, não. É 30 refinarias e tanques de petróleos russos, diz Zelensky. A Ucrânia está fazendo uma quebra sem precedentes do maior fonte de receita da Rússia, petróleo. Só que tem um detalhe. Se quebrar a Rússia com petróleo, vai quebrar a China, e a China vai ter que sair buscando petróleo em algum outro lugar. Vai quebrar o Brasil, e o Brasil vai ter que sair buscando petróleo em outro lugar. E aí? E aí pergunto eu, e aí? E aí é que o petróleo tem uma propensão para subir, apesar que eu olhei hoje, a commodity está no 0 a 0, está lá parada em 84 dólares, ainda, graças a Deus, beirando 85, menos mal, só que o dólar está explodindo. E se não bastasse isso, tem outra notícia que arrebenta o dólar, que é um dos motivos que os economistas devem estar fazendo cálculo, pelo menos no câmbio tchaco. Aqui no Brasil, os trouxas ainda devem estar lá. Mas o computador mostrou o gráfico. Vai fazendo cálculo por gráfico, vai se lascar. Jornal da Infomoney. Ou usando inteligência artificial. Eu escutei uma pessoa falando assim. Eu estou usando inteligência artificial para investir na bolsa. Ela fala para mim qual que eu invisto e eu estou ganhando dinheiro. A inteligência artificial está baseada na inteligência humana, que é burra. A hora que um ser humano mais inteligente que outros seres humanos pegar e fizer alguma manobra, aí vocês vão ver aonde vai parar. Vamos lá. CRA da Yara. O que é isso daí, professor? São contas de recebimentos duvidosos, tá? Da Yara Fertilizantes. Então é uma empresa chamada Yara Fertilizantes. Sofre um calote de 84 milhões e afeta pagamento de investidores. Ai, tadinho dos investidores. Moço, eu peguei essa matéria, não é para você ficar com dó do investidor para saber que o investidor não está ganhando dinheiro, não. A questão é o seguinte, fertilizante sofrendo calote. Para quem que compra fertilizante? Produtor rural. Produtor rural dando calote em empresa de fertilizante, o produtor rural não vai conseguir plantar mais, porque se ele está com as contas ruins e está com dívida com a empresa de fertilizante, ele não vai conseguir plantar, porque ele não vai ter como plantar. Se o agricultor, se o produtor rural está dando calote em fertilizante, moço, é porque quebrou tudo quanto que é produtor rural. Nós vamos ver aqui a era dos fazendeiros quebrando tudo. Eu avisei que era o ano de falência. E um dos setores que está entrando em falência vai ser o setor agrícola, agropecuário. E o setor agro, entrando em falência, entrando em crise, vai faltar alimento. E aí os alimentos começam a explodir, explodir, explodir. Alguém vai ter que pagar essas dívidas dele. Quem vai ser? Os trouxas. E nós vamos pagar a dívida deles para eles exportarem para fora, alimentar o planeta. Os trouxas. Nós não vamos investir em nós mesmos. Nós não vamos investir para que nós... Mas nós vamos investir para nós. Porque, de fato, se ele pegar e plantar
e exportar, ele vai ajudar um pouquinho no câmbio. O buraco é mais embaixo. Os produtores rurais estão quebrados. O pessoal do Rio Grande do Sul é um dos que está com dívida com eles aí. E não vai ter como pagar, moço. Quebrou tudo lá. Pessoal do Mato Grosso do Sul, com a seca que está tendo, quebrando, tudo quebrando. Olha, nós estamos entrando no maior colapso jamais visto nesse país. Viva! Viva! Viva o populismo! Aonde esconde toda a realidade. E a gente vai ser pego de surpresa falando assim: Bu! Eu tô avisando, foi o vídeo de revelação da virada do ano. Vai ser o ano das falências. E eu tô acertando no olho do mosquito. Então se preparem, porque as coisas estão acontecendo uma atrás da outra, hein? Se preparem, porque vai faltar comida. Vai faltar comida. E eu quero ver as cenas do próximo capítulo, ok? Muito bem. Jornal Isto É. Dívida externa bruta estimada é de 360,660 bilhões de dólares, estima Banco Central em maio. A dívida externa bruta do Brasil é de 360 bilhões de dólares, maior do que a reserva do Brasil. Se o Banco Central vender toda a reserva dele, não consegue pagar a dívida externa bruta que nós temos. Mas nós, quem o governo fez? Não, as empresas. As empresas saíram buscando dinheiro lá fora. E agora o dólar está explodindo e elas estão quebrando. Então nós vamos ter falência de empresas aqui no Brasil porque as bestas foram fazer dívidas lá fora. E não se enganem, tem empresas grandes como Embraer, que fez bastante captação lá fora. Tem bastante empresas grandes, bastante empresas até relacionadas com o próprio governo que fez algumas coisas lá fora. Pois bem, ó, tô cabelinho mais ajeitadinho. Tava aparecendo um capacete. Meus queridos, o buraco é mais embaixo. Será que é isso, professor, que vai fazer o dólar explodir? Saiu pela Forbes agora, né? O Banco Central que anunciou, estimou o Banco Central. Isso aqui é um dado do Banco Central. Pois é. Foi divulgados nesta segunda-feira, dia 24. E hoje é dia 25. Então, moço... E a dívida externa era de 358 em abril. Então tá subindo a dívida, tá? Mais 2 bilhões aí pra caixa de subida. Ai. Jornal CNN. Estamos sob risco da política fiscal e não estamos construindo uma situação sustentável, diz pessoa à CNN. Economista pontua risco de inflação voltar caso o problema de déficit não seja resolvido. Os seguidos anos de déficit das contas públicas deixam o Brasil sob o risco da política fiscal. E o governo não está caminhando em direção da construção de uma situação sustentável. Essa é a opinião do economista Samuel Pessoa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia e Fundação Getúlio Vargas. E da Julius Baer Brasil, em entrevista à CNN. Rapaz... Olha só o que saiu no Folha de São Paulo. De novo, hein? O Folha de São Paulo não costuma falar mal da esquerda, hein? E olha o que falou aqui. Vou até tomar um café. E essa sexta-feira eu vou fazer um jejum. Deus me abençoe de eu conseguir começar o jejum na quinta-feira para entrar lá na sexta-feira fazendo com jejum para atender
tudo quanto que é gente fazendo milagre lá. E eu quero começar lá com o pé direito, fazendo gente que não consegue andar, voltando a andar. Aô, lasqueira! Calma, gente, que não sou Jesus, mas quem sabe pelo menos 1% do poder dele nós começa a ter, né? Folha de São Paulo, presta atenção, hein? Na Folha, hein? Lula é omisso e conservador. Abre aspas. À la carte, fecha aspas. Sabe quem que diz isso? Joaquim Barbosa, o ex-ministro do STF, que apoiou o petista em 2022. O cara falou que ele é omisso. Omisso por quê? Porque ele não enfrenta a realidade, fica se escondendo com historinhas? Cara, o cara falou, nossa, o cara tá pregando fogo no Lula, cara. E a Folha anunciou ainda. Eu só achei na Folha isso, viu? Não achei em outro lugar, não. E conservador, ou seja, tá conservando tudo do jeitinho que sempre foi, não quer mudar as coisas. Para ele, o que tem que fazer? Então, virar a esquerda total radical? Rapaz! E nessa brincadeira saiu mais outra reportagem. Presta atenção nisso, quem que foi dessa vez? Correio do Brasil. Ciro Gomes, que foi candidato a presidente, que eu falei que deveriam ter votado nele, volta aos holofotes com afagos à ultradireita e críticas à Janja. Apesar que, para mim, não é ultradireita, mas porque não existe ultradireita aqui no Brasil, mas dizem que existe. Para mim, não. O pessoal, eu acho que precisa ler um pouquinho mais o dicionário para saber o que é ultradireita, certo? Após atacar a mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro não poupa elogios a Ronaldo Caiado. Você falar com o Ronaldo Caiado é de extrema direita, ultradireita, é uma mentira, moço. Esse cara tá mais com cara de PSDB do que qualquer outra coisa. Ele é da direita. Ele é da direita. Mas ele não é, não tem nada a ver com ultradireita, moço. Ele nunca pegou e falou, vamos pegar uma metralhadora e sair invadindo tudo aí, vamos implantar nossa ideologia. Quem é ultra-esquerda é que quer implantar ideologia. A ultradireita não quer implantar ideologia nada. A ultradireita só quer resguardar os seus costumes, as suas crenças e fazer salvar a economia, porque sabe que a economia precisa ser salvada. E vamos lá. Que é um dos nomes que tenta herdar o espólio de Jair Bolsonaro, do PL. Inelegível por 8 anos para ser candidato da extrema-direita. Estão usando só o termo extrema. Bom, já falei o que era aí, tá? Então, olha, o Ciro tá apoiando o Caiado. Por quê? Porque sabem que precisa dos termos da direita para executar o que precisa ser feito. Só que não pode ser uma extrema-direita fechada, como o do Bolsonaro. Então o Caiado já tem uma certa abertura. Ele conseguiria implantar algumas ideias. Conseguiria, inclusive, ser ministro do Caiado, por exemplo, da economia. Por exemplo. Coisas da política, não? Jornal da Infomoney. Murilo Portugal. 2 pontos. Políticas fiscal, monetária e cambial se alinharam no Plano Real. Ele é um dos participantes da implantação do Plano Real, também destacou a importância de a política fiscal começar antes da parte monetária. Ou seja, mais um falando que o Plano Real pode cair por água abaixo, pode perder o valor, nós podemos voltar à inflação e perder o real. A nossa moeda pode virar lixo de novo, nós temos que fazer uma outra moeda, uma outra política, uma outra situação. Assustador isso. Isso é horroroso. E acontece, está acontecendo. E o que eu estou vendo de gente falando como que foi feito o Plano Real, tentando salvar o Plano Real, tentando abrir a cabeça do presidente Lula, que precisa resguardar o Plano Real, largar a mão dessas porcarias de ideologia. E eu só observo. E vou vendo até onde chega. E vamos vendo até onde chega.
E aí ele pega e fala que a política fiscal, monetária e cambial se alinham no plano real, se alinharam no plano real. E no dia de hoje não tá. E o que o Lula foi fazer? Foi lá bater um papo com o Fernando Henrique Cardoso, que tá velhinho, idoso, já tá com 90 e poucos anos, né? Espero que ali, junto com o Fernando Henrique, ele tenha escutado um pouquinho do pessoal que planejou e fez a questão do plano real. Porque ou o nosso presidente Lula arruma essa coisa, ou nós estamos entrando num precipício sem fim. E aí, moço, do salvador da pátria, ele vai se tornar o destruidor da pátria. E você pode ter certeza que isso pode acontecer, porque tudo é cíclico. Vai fazer. E aí ele pode se arrepender amargamente de ter entrado para a política de novo. Devia ter ficado lá quietinho, parado lá atrás. Será que o Jean Willis estava certo quando ele falou que o PT não devia estar no poder, que devia estar só nos bastidores ajudando outros? Bobo ele não é. Tem algumas questões que ele tem razão aí. Só que o poder é o poder, né? E a mamadeira? Se você não está no poder, você tem menos cargo, né? Jornal da Infomoney. Força de Lula no Congresso diminui, mas analistas mantêm base do governo em 43%. Levantamento feito pelo Infomoney mostra que, em 4 meses, caiu de 75% para 18% grupo de analistas políticos que consideram alta a capacidade de Lula aprovar projetos no Congresso. Ou seja, o Lula já não consegue mais governar mais nada, não consegue mais aprovar mais nada. Se não consegue aprovar mais nada, não consegue aprovar mais coisa de administrativo, reforma administrativa, reforma tributária, não vai mais. O arcabouço vai parar por aí, as coisas, tomara que pare mesmo, essa porcaria. E para piorar mais ainda a situação, olha o que me aconteceu agora. No governo do Lula. Jornal da Infomoney. Isso aqui é grave, viu? Gravíssimo. INSS confirma exposição de dados de até 40 milhões de segurados. Cadastros de aposentados e pensionistas teve segurança reforçada. Sabe o que vai fazer? Pessoa sabendo seu nome completo, data de nascimento, quando você aposentou, empresas que você esteve, vão ter tudo acesso, vão te ligar e vão falar: ô, o senhor está fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, o senhor precisa urgente, clica no botão XYZ. Cuidado com isso, gente. O INSS não vai ligar para ninguém. Esquece isso, não entrem nesses barcos furados. Ah, porque então fizeram uma compra no teu banco. O banco não vai te ligar, as coisas não vão... Esquece isso, esquece isso. Para. Não entrem nisso. Porque isso daqui vai ser o que vai fazer um monte de gente cair dentro do precipício. Um monte. Um monte de gente cair no precipício. Um monte. Como assim, professor? Os caras vão ter dados de tudo. E pior, pensionista, a pessoa já está abalada. Vai ter encheção de saco no celular, ligando sem parar. Pessoa que está aposentada, já tem idade, moço. É mais fácil de vir enganar, vir com conversinha. A pessoa vai falar de tudo da vida dela. O senhor trabalhou em tal lugar? O senhor trabalhou em tal lugar? Em tal lugar? A pessoa fala assim: pô, ele sabe de toda a minha vida. Ah, então é do governo mesmo. O que o senhor precisa que eu faça? Faz isso. Aí, e se lasca tudo. Cuidado, pelo amor de Deus, gente. Vazou um monte de dados do povo do INSS. Então, se preparem, porque na próxima semana, no mais tardar, se bobear até nessa já começa a infestação de gente enchendo o saco, ligando sem parar. Já basta quem já fica ligando sem se mandar. Agora vai piorar um pouquinho mais. Cuidado, principalmente as pessoas de mais idade. Cuidado, não entra na conversinha. Ah, mas me ligaram. Pode ligar o quanto for, que se lasque o que for. Você vai falar com a sua filha, com seu filho, entendeu? Com seu familiar. Esquece essas coisas aí. Tá bom? Combinado? Cuidado, hein, gente? Pelo amor de Deus, hein?
Tá com dúvida? Pergunta pro filho, pergunta pra mãe, pergunta pra gerente do banco, pergunta pra outra coisa, tá bom? Nada de desespero, nada de sair. Ai, meu filho tá precisando de não sei quanto, transfere pra mim que eu tô precisando. Ah, problema é teu. Beleza? Vamos lá. Jornal da Infomoney. Vamos lá para fora? Agora nós vamos pegar o barquinho, vamos lá para fora para ver a situação se agravando mais e mais e mais. Então nós estamos com problema de fertilizante, vai dar problema de comida. Nós estamos com problema de combustível, que pode afetar a questão de guerra, de alimentar tanques de guerra e tudo mais. Não é à toa que a Ucrânia está atacando as refinarias. Se você não conseguir juntar pecinha de quebra-cabeça, eu vou dar uma dica para vocês. Por que estão atacando refinarias? É só para tirar o dinheirinho do Putin? Não. É para quebrar a fábrica de combustíveis que vai colocar combustíveis nos tanques de guerra, caminhão de guerra e tudo mais por uma guerra. Que alimenta a China, que alimenta a Rússia, que alimenta alguns outros lugares por aí. Ok? Combinado? Muito bem. Jornal da Infomoney. Macron diz que partidos extremistas podem causar uma, abre aspas, guerra civil, fecha aspas, na França. Comentários refletem tentativa de Macron de conquistar eleitores, a menos de uma semana antes do primeiro turno das eleições. Essa semana vai ter eleições na França. E o gajo está desesperado porque a direita está tomando conta de tudo. Já entrou no Congresso da União Europeia e agora vai invadir a França. E aí ele está falando que pode ter uma guerra civil. Ué? Por que será que a direita está tomando frente de tudo? Será que é porque a esquerda não quer ouvir a direita? Custa ouvir a direita, entender o que a direita está pedindo e fazer o que a direita pede? Não. Nós temos que destruir os nossos inimigos. Aí surge o inimigo mais forte, mais forte, mais forte para combater aquele que quer destruir ele. É assim que funciona, é a lei. E vamos ver nas cenas do próximo capítulo. Jornal da Infomoney. Isso aqui é problema sério. Isso aqui vai pro extra de sexta-feira. Ah, vai. Rússia promete retaliação contra os Estados Unidos por ataque da Ucrânia na Crimeia. Você tem noção do que isso aqui falou ou não? Rússia promete retaliação, atacar de volta contra os Estados Unidos. Ela está prometendo atacar os Estados Unidos por ataques da Ucrânia na Crimeia. Só que vejam bem, a Crimeia é da Ucrânia. Mas nós tomamos para nós a Crimeia. A Crimeia agora é nossa. Autoridades russas disseram que o conflito está entrando na escalada mais perigosa até agora. Então vamos lá. A Rússia disse que vai fazer retaliação contra os Estados Unidos. A Ucrânia atracou na Crimeia, que é terra dela. Lugares de energia. A Ucrânia atacou as refinarias. Vocês estão percebendo como é que tá a coisa? Junta 1 mais 1 que vai virar 2. E para a gente encerrar com chave de ouro, Folha de São Paulo. A Rússia acusa os Estados Unidos por ataque bárbaro lá na Crimeia. Meu professor, a notícia é a mesma da outra. Agora vamos lá. Ponto e vírgula. Putin revisa uso de armas nucleares. Agora, silêncio. Cri, 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 cri. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.